Meu nome é Mariana Silva e tenho 32 anos. Nunca imaginei que estaria sozinha no velório do meu marido, Beto, encarando as cadeiras vazias onde minha família deveria estar. Nem meus pais, nem a Juliana, minha melhor amiga desde a infância, apareceram. As pessoas que prometeram estar ao meu lado na saúde e na doença desapareceram quando esses votos foram testados. O que descobri naquele dia mudou tudo o que eu pensava saber sobre família, lealdade e a verdadeira natureza do amor. Se você está ouvindo isso, deixe um comentário me contando de onde você é. Inscreva-se no canal e fique comigo enquanto compartilho como a traição mais dolorosa levou a um recomeço inesperado. Conheci o Beto há 5 anos, em uma padaria movimentada no centro. Eu estava correndo para o meu plantão de enfermagem, exausta depois de uma dobra, quando literalmente esbarrei nele, derramando meu café com leite em toda a jaqueta dele. Em vez de ficar bravo, ele riu e disse: "Bem, é uma maneira de se aquecer nessa manhã fria de São Paulo." Esse era o Beto, sempre encontrando luz em qualquer situação. Ele pediu meu telefone naquele dia, e me surpreendi ao dar o número a ele. Havia algo em seus olhos castanhos e sorriso fácil que me deixava tranquila imediatamente. No nosso primeiro encontro, conversamos por horas em uma cantina italiana aconchegante. Ele me contou sobre seu trabalho como bombeiro militar, como queria ajudar as pessoas desde menino, quando via os caminhões vermelhos passarem correndo pela avenida. Eu compartilhei minha jornada para me tornar enfermeira, nossa dedicação mútua ao serviço, criando um laço instantâneo entre nós. Nosso relacionamento avançou rápido. Em 6 meses, éramos inseparáveis. O Beto me pediu em casamento durante uma trilha na Pedra Grande, com vista para a cidade. O anel não era chique, um solitário simples que pertenceu à avó dele, mas para mim era perfeito. "Não tenho muito", ele me disse, "mas tudo o que sou é seu." Meus pais não ficaram entusiasmados quando liguei para dar a notícia. A primeira pergunta da minha mãe foi sobre o salário do Beto. "Ser bombeiro não é exatamente uma carreira lucrativa, Mariana", disse ela com aquele tom de desaprovação que eu conhecia tão bem. Meu pai foi mais direto. "Você poderia conseguir coisa melhor. Eles sempre esperaram que eu me casasse com alguém de prestígio, um médico do hospital onde eu trabalhava talvez, ou um advogado, alguém que pudesse bancar o estilo de vida que eles achavam que eu merecia. Mas o Beto me dava algo muito mais valioso: amor incondicional e apoio. Ele torceu por mim durante minha especialização em UTI, me surpreendendo com materiais de estudo e trazendo marmita quentinha durante as longas noites de preparação. Ele me fazia rir até nos meus piores dias. A Juliana, por outro lado, parecia apoiar no início. Ela foi minha madrinha na nossa cerimônia pequena no cartório, embora tenha comentado que estava surpresa por eu ter escolhido um local tão simples, quando meus pais tinham oferecido pagar por algo mais extravagante. O que ela não entendia era que Beto e eu queríamos algo íntimo que refletisse quem éramos, não uma declaração social dos meus pais. Depois do casamento, compramos uma casa antiga que precisava de reforma na Zona Leste, mas que tinha a varanda perfeita onde o Beto prometeu que envelheceríamos juntos, tomando café e vendo o bairro mudar. Passamos os fins de semana pintando paredes e lixando o piso de taco, transformando aquela casa em nosso lar, um projeto de cada vez. Falávamos em ter filhos um dia, mas queríamos aproveitar a vida de recém-casados primeiro. O Beto chegava dos plantões no quartel com histórias que me faziam alternar entre o riso e as lágrimas. Eu compartilhava as pequenas vitórias e tristezas dos meus plantões na UTI. Entendíamos o trabalho um do outro de uma forma que muitos casais não entendem: os horários irregulares, o desgaste emocional, a maneira como você carrega alguns pacientes e suas famílias com você para sempre. Meus pais mantinham um relacionamento educado, mas frio com o Beto. Eles nos convidavam para almoçar ocasionalmente, mas a conversa era forçada e formal. O Beto sempre tentava tanto, levando presentes atenciosos e fazendo perguntas genuínas sobre os interesses deles. Mas eles nunca se abriram totalmente para ele. A Juliana nos visitava com frequência naqueles primeiros dias, embora sempre parecesse fazer comentários sutis sobre nosso estilo de vida modesto ou o trabalho perigoso do Beto. Foi durante nosso 2º ano de casamento que notei pela primeira vez que algo estava errado. O Beto começou a ter dores de cabeça, não apenas comuns, mas dores intensas,
que às vezes o acordavam à noite. Ele as dispensava como estresse ou desidratação. Típico do Beto, minimizar qualquer coisa que pudesse me preocupar. Mas então veio o dia em que ele ligou do trabalho, com a fala levemente arrastada, dizendo que estava se sentindo um pouco estranho e voltaria para casa mais cedo. Era tão diferente dele abandonar um plantão que eu soube que algo estava seriamente errado. À medida que as dores de cabeça pioravam, ele finalmente concordou em ver um médico. Mesmo assim, ele brincou no caminho para a consulta. Provavelmente é só aquele frango apimentado cobrando a conta. Aquele foi o último dia normal que tivemos antes de tudo mudar. Antes que nossos votos de na saúde e na doença fossem verdadeiramente postos à prova. Eu estava organizando suprimentos na sala de medicação durante meu turno, quando meu celular vibrou com uma ligação do capitão do Beto. Meu coração parou. Ligações do quartel durante o dia geralmente significavam que algo tinha acontecido em uma ocorrência. Mariana, é o capitão Mendes. O Beto desmaiou durante a verificação matinal. O resgate está levando ele para o Hospital Santa Helena agora mesmo. Não me lembro de largar a bandeja de medicamentos. Não me lembro da minha supervisora me mandando ir. A próxima memória clara que tenho é de correr pelas portas do pronto-socorro, ainda de uniforme, procurando freneticamente pelo meu marido. Eles já o tinham levado para uma tomografia quando cheguei. Andei de um lado para o outro na sala de espera, ligando para meus pais e para a Juliana, deixando mensagens de voz cada vez mais desesperadas. A Juliana retornou primeiro, prometendo vir imediatamente. Meus pais acabaram mandando uma mensagem dizendo que estavam presos em um jantar importante, mas enviando orações. Quando a neurologista finalmente veio falar comigo, a expressão dela me disse tudo antes que ela dissesse uma palavra. O exame mostrava uma grande massa no cérebro do Beto, um glioblastoma multiforme, grau 4, o tipo mais agressivo de câncer cerebral, terminal. Com tratamento, estamos olhando para talvez 12 a 15 meses, disse ela suavemente. Sinto muito. A sala girou ao meu redor. 12 a 15 meses. Menos tempo do que passamos reformando nossa cozinha. Menos tempo do que estávamos casados. Nem tempo suficiente para ter os filhos sobre os quais conversamos. Senti o braço da Juliana em volta dos meus ombros enquanto eu desabava em uma cadeira, mas o conforto dela parecia distante, como se estivesse acontecendo com outra pessoa. O Beto recebeu a notícia com sua bravura característica. Quando finalmente fui autorizada a vê-lo, suas primeiras palavras foram: "Ei, linda, não fique tão preocupada. Nós vamos superar isso." Mesmo com os curativos cirúrgicos na cabeça após a biópsia, ele estava tentando me consolar. As primeiras semanas após o diagnóstico foram um borrão de consultas, planos de tratamento e burocracia, radioterapia, quimioterapia, protocolos experimentais, segundas opiniões. O Beto encarou cada um com determinação, pesquisando opções e fazendo perguntas inteligentes que impressionaram sua equipe médica. A Juliana inicialmente ajudou, trazendo marmitas caseiras que enchiam nosso freezer e ficando com o Beto para que eu pudesse tomar banho ou cochilar. "É isso que as melhores amigas fazem", disse ela me abraçando forte. "Você faria o mesmo por mim." Meus pais fizeram uma visita estranha ao hospital. Minha mãe tremia visivelmente ao ver as cicatrizes cirúrgicas do Beto, e meu pai imediatamente trouxe questões práticas. Cobertura do convênio, benefícios por invalidez, nosso financiamento imobiliário. "Você considerou como vai se virar financeiramente?" perguntou ele. Não sem gentileza, mas com o foco pragmático que caracterizava sua abordagem a cada crise. "Vocês podem precisar vender a casa se isso se prolongar demais." O Beto, mesmo em seu estado debilitado, segurou minha mão. "Temos um bom seguro pela corporação", disse ele com firmeza. "E sempre fui cuidadoso com nossas economias. A Mariana não vai precisar se preocupar com isso." Tirei uma licença do hospital, usando minhas férias acumuladas e licença médica familiar para me tornar a cuidadora em tempo integral do Beto. Nossa sala de estar se transformou em um espaço médico, com cama hospitalar, cilindros de oxigênio e horários de medicação pregados na geladeira. Aprendi a administrar seus tratamentos, controlar seus sintomas crescentes e traduzir o jargão médico para nossos amigos e familiares. A radiação o deixava violentamente enjoado.
Os esteroides para reduzir o inchaço cerebral fizeram seu rosto e corpo incharem, até que ele mal se parecia com o homem forte e vital com quem me casei. Apesar de tudo, ele permaneceu infalivelmente gentil, pedindo desculpas quando não conseguia chegar ao banheiro a tempo ou quando a dor o deixava impaciente. Você não deveria ter que fazer isso, disse ele uma noite, enquanto eu trocava os lençóis pela terceira vez. Você deveria estar vivendo sua vida, não brincando de enfermeira para um homem moribundo. Subi cuidadosamente na cama ao lado dele, atenta aos acessos em seu braço. É exatamente aqui que eu quero estar, disse a ele, e dizia isso com cada fibra do meu ser, na alegria e na tristeza. Lembra? A tensão financeira logo se tornou evidente, mesmo com o convênio. Os copagamentos, medicamentos especializados não cobertos pelo plano e equipamentos adaptativos somavam-se rapidamente. A Irmandade dos Bombeiros organizou vaquinhas e rifas, mas as despesas pareciam infinitas. Quando a Juliana me viu calculando custos na mesa da cozinha uma noite, ela se ofereceu para nos emprestar dinheiro. Recebi um bônus mês passado, disse ela. Deixe-me ajudar. Você pode me pagar quando as coisas se acalmarem. Grata e exausta, aceitei a oferta dela de R$3.000, o que ajudou a cobrir um colchão especial para prevenir escaras e algumas consultas fora da rede. Foi a primeira vez em nossa amizade que peguei dinheiro emprestado dela, e algo naquilo me deixou desconfortável, embora eu não conseguisse articular o porquê na época. À medida que as semanas se transformavam em meses, notei uma mudança sutil. As visitas diárias da Juliana tornaram-se a cada poucos dias, depois semanais. Suas mensagens estavam cada vez mais cheias de desculpas. Estresse no trabalho, problemas no carro, obrigações familiares. Meus pais ligavam ocasionalmente, sempre perguntando sobre questões práticas, em vez de como estávamos lidando emocionalmente. 6 meses após o tratamento do Beto, recebemos a notícia que temíamos. O tumor estava crescendo apesar de tudo. Sua oncologista recomendou um protocolo de quimioterapia diferente, mas seus olhos continham pouca esperança. O Beto permaneceu determinado a lutar, mas eu podia ver a compreensão em seus olhos de que estávamos ficando sem opções. Naquela noite, enquanto ele dormia agitado ao meu lado, permiti-me chorar silenciosamente pelo futuro que estávamos perdendo, pelos filhos que nunca teríamos, pelos aniversários que não celebraríamos, pelo envelhecer juntos que nos tinha sido roubado. O que eu ainda não entendia era que o câncer não era a única coisa que eu estava prestes a perder. A verdadeira traição estava apenas começando. Conforme a condição do Beto piorava, o círculo de pessoas ao nosso redor diminuía. O fluxo constante de visitas do quartel continuava seus colegas trazendo comida, cortando a grama, consertando coisas na casa, mas nossos relacionamentos pessoais começaram a se desfazer. Notei pela primeira vez que algo estava errado quando peguei o telefone da Juliana emprestado para ligar para a farmácia enquanto o meu carregava. Uma notificação de mensagem da minha mãe apareceu. Você falou com a Mariana sobre o que discutimos? O tempo está acabando. Meu dedo pairou sobre a mensagem, uma sensação ruim crescendo no meu estômago. Devolvi o telefone sem abrir, dizendo a mim mesma que provavelmente era sobre uma surpresa para nos animar ou alguma ajuda prática que estavam organizando. Mas uma semana depois, ouvi uma conversa que estilhaçou essa ilusão reconfortante. A Juliana tinha ido para a nossa varanda dos fundos para atender uma ligação, sem perceber que a janela estava entreaberta. Eu tentei tocar no assunto, ela dizia em voz baixa, mas nunca é a hora certa. Ela está completamente devotada a ele. Não, eu não acho que ela esteja pensando claramente sobre o futuro. Sim, eu concordo. Ela precisa começar a fazer planos para o depois. A palavra pairou no ar como uma presença física. Depois, Beto ainda não tinha morrido, e elas já estavam planejando a morte dele, tratando-a como uma conclusão inevitável, enquanto ainda lutávamos com tudo o que tínhamos. Naquela noite, depois de dar a medicação noturna ao Beto e garantir que ele estivesse confortável, verifiquei nossa conta bancária conjunta. As economias do Beto, dinheiro que ele vinha guardando desde antes de nos conhecermos, tinham diminuído significativamente. As contas médicas estavam consumindo tudo. O que me alarmou mais foi ver uma série de saques que eu não reconhecia, incluindo um no valor exato que eu tinha pegado emprestado da Juliana, datado do dia seguinte
ao que ela me deu o dinheiro. Será que eu tinha feito essas transações e esquecido? Com a exaustão nublando minha mente, parecia possível. Mas uma dúvida persistente permaneceu. No dia seguinte, a Juliana chegou com café e pães de queijo, algo que ela não fazia há semanas. Ela parecia estranhamente interessada em nossa situação financeira. Você já pensou no que vai fazer com a casa? Perguntou casualmente enquanto sentávamos à mesa da cozinha. É muito espaço para apenas uma pessoa. O Beto ainda está aqui, disse eu rispidamente. Não estamos tendo essa conversa. Ela recuou rapidamente. Claro, eu só quis dizer eventualmente. Você sabe, considerações práticas. Seus pais mencionaram que você poderia voltar para a casa deles por um tempo depois. Lá estava de novo, depois. E agora eu sabia que meus pais estavam de fato envolvidos em quaisquer discussões que estivessem acontecendo pelas minhas costas. Meus pais mencionaram, repeti. Quando exatamente você discute sobre mim com meus pais? Ela ficou vermelha. Estamos todos preocupados com você, Mari. Queremos garantir que você esteja amparada se as coisas não correrem bem. 2 dias depois, descobri que um envelope com dinheiro tinha sumido da gaveta da mesa do Beto, dinheiro que seus colegas bombeiros tinham coletado para ajudar nas despesas. Quando mencionei isso à Juliana, ela sugeriu que eu poderia ter perdido ou usado sem lembrar. A fadiga do cuidador é real, disse ela com um sorriso solidário que não chegava aos olhos. Você está exausta. Talvez seja a hora de considerar uma clínica para o Beto. O convênio pode cobrir, e você poderia ter sua vida de volta. Ter minha vida de volta. Como se minha vida com o Beto, mesmo na doença, fosse algo de que escapar, em vez da coisa mais importante do meu mundo. Naquela noite, o Beto notou minha distração enquanto eu o ajudava com o jantar. Mesmo com suas habilidades cognitivas diminuindo, ele permanecia perspicaz sobre minhas emoções. O que está acontecendo nessa mente linda? Perguntou ele, a fala levemente arrastada pela pressão do tumor. Eu não podia sobrecarregá-lo com minhas suspeitas. A ideia de que pessoas em quem confiávamos pudessem estar se aproveitando da nossa situação era dolorosa demais para verbalizar. Em vez disso, contei uma meia-verdade. Só estou percebendo que algumas pessoas não estão lidando bem com sua doença. Estão se afastando. O Beto assentiu lentamente. As pessoas ficam com medo quando não podem consertar algo. Isso as lembra da própria mortalidade. Ele apertou minha mão com a pouca força que lhe restava. Mas você ficou. Você é tudo o que eu preciso, Mariana. As traições continuaram a se acumular de pequenas maneiras. Minha mãe ligou para sugerir que eu separasse quaisquer itens valiosos da casa para guardar em segurança antes que o Beto precisasse de enfermagem domiciliar. A Juliana pegou meu carro emprestado por um fim de semana e o devolveu com o tanque vazio. Um cheque do fundo de benefícios do sindicato do Beto chegou e desapareceu misteriosamente da nossa pilha de correspondência durante uma das visitas da Juliana. 8 meses após o diagnóstico do Beto, finalmente confrontei a Juliana diretamente. Ela tinha cancelado 3 visitas consecutivas, cada uma com desculpas cada vez mais elaboradas. Quando ela finalmente apareceu na nossa porta com uma explicação fraca sobre problemas no carro, convidei-a para a cozinha enquanto o Beto cochilava. Preciso te perguntar uma coisa, disse eu, colocando 2 xícaras de café na mesa. O dinheiro que você nos emprestou, você o retirou de volta da nossa conta? A expressão dela oscilou entre surpresa e culpa, antes de se fixar em uma preocupação ensaiada. Mariana, do que você está falando? Por que eu faria isso? Porque a quantia exata foi sacada no dia seguinte, e eu não fiz esse saque. Ela estendeu a mão sobre a mesa para pegar a minha, que eu puxei. Amiga, você não está pensando direito. O estresse está te afetando. Talvez você tenha usado para um dos tratamentos do Beto e esqueceu. Acontece. E o envelope de dinheiro que sumiu? E o cheque do benefício? Esqueci desses também? O rosto da Juliana endureceu levemente. Você está me acusando de roubar de você, depois de tudo que fiz para ajudar. Antes que eu pudesse responder, ouvimos o Beto chamando fracamente do quarto. Enquanto eu me levantava para ir até ele, a Juliana pegou a bolsa. Acho que nós 2 precisamos de um pouco de espaço, disse ela. Me ligue quando estiver se sentindo mais você mesma. Ela não visitou novamente por 3 semanas. A essa altura, os momentos de lucidez do Beto tinham se tornado tesouros raros.
O tumor estava pressionando áreas críticas do cérebro, afetando sua fala, mobilidade e, às vezes, o reconhecimento das pessoas. Mas em seus momentos claros, seu amor permanecia inabalável. Ele olhava para mim com os mesmos olhos castanhos quentes que me cativaram na padaria e sussurrava: "Ainda é a melhor coisa que já me aconteceu." Meu isolamento aumentou quando os amigos do trabalho pararam de perguntar. O desconforto deles com a doença prolongada criava uma barreira invisível. Meus pais ligavam com menos frequência. Suas perguntas sempre centradas em questões práticas em vez de apoio emocional. E a Juliana, quando aparecia, parecia estar inventariando nossos pertences com os olhos, como se já estivesse decidindo o que poderia ter valor. O que eles não entendiam, o que não conseguiam compreender, era que, apesar de tudo, eu não teria trocado um único dia com o Beto. Mesmo nos piores momentos, sua coragem e bondade brilhavam. A maneira como ele pedia desculpas quando não conseguia lembrar uma palavra, como ele ainda tentava me fazer rir com piadas que lutava para contar, sua insistência em celebrar nosso aniversário, mesmo quando mal conseguia se sentar, me presenteando com um cartão desenhado à mão que dizia simplesmente "para sempre." Quando o inverno virou primavera, comecei a entender que a traição não era apenas sobre dinheiro ou bens. Era sobre pessoas apagando o Beto enquanto ele ainda lutava para viver e esperando que eu fizesse o mesmo. No 11º mês após o diagnóstico, a oncologista do Beto confirmou o que já sabíamos em nossos corações. Os tratamentos não eram mais eficazes. O tumor havia se espalhado. Cuidados paliativos eram nosso próximo passo. "Gostaria de fazer a transição para cuidados em casa", disse a médica. A mão do Beto inerte, mas quente na minha. "Ele quer estar na nossa casa, na nossa cama." A equipe de paliativos chegou no dia seguinte um anjo de enfermeira chamada Márcia, uma assistente social e um capelão. Eles transformaram nosso quarto em um espaço de paz, com a cama posicionada para olhar pela janela para o ipê que começava a florescer. Eles me educaram sobre o processo de morte, sobre medicamentos de conforto, sobre sinais a observar. "Chame sua família", aconselhou Márcia gentilmente. "Agora é a hora das despedidas." Liguei para meus pais naquela noite, caindo na caixa postal do meu pai. "Pai, os médicos dizem que é a hora. Se você e a mãe quiserem se despedir do Beto, devem vir nos próximos dias." Ele retornou na manhã seguinte. "Sua mãe e eu temos aquele baile de gala beneficente neste fim de semana, mas tentaremos passar aí no início da semana que vem. Como estão as finanças? Você já falou com a seguradora?" A pergunta me atingiu como um soco. "Ele não morreu ainda, pai." Claro, claro. Apenas sendo prático. Você terá providências a tomar em breve." Desliguei sem responder e liguei para a Juliana em seguida. "Ah, Mari", disse ela, com a voz apropriadamente sombria. "Estarei aí amanhã. Prometo. Precisa que eu leve algo? Já pensou na funerária? Outra pessoa saltando para a morte do Beto, ignorando o tempo sagrado que ainda nos restava. "Apenas venha se despedir", disse secamente. Mas no dia seguinte, a Juliana mandou mensagem dizendo que teve uma emergência no trabalho e viria no fim de semana seguinte. Meus pais deixaram uma mensagem de voz sobre um conflito de agenda com o clube de campo. Enquanto as pessoas que deveriam estar lá desapareciam, o Beto iniciou a etapa final de sua jornada com dignidade silenciosa. Houve momentos de confusão e medo, mas também momentos de perfeita clareza. Durante um desses períodos lúcidos, 3 dias após o início dos cuidados paliativos, o Beto me pediu para trazer a caixa de metal do armário dele. "Tem algo que precisamos discutir", disse ele, a voz mal acima de um sussurro. Dentro da caixa havia documentos financeiros, nossos testamentos, apólices de seguro e um envelope lacrado com meu nome. As mãos do Beto tremiam demais para segurá-los. Então, os espalhei na cama ao lado dele. "Fiz algumas mudanças", disse ele, gesticulando fracamente para os papéis. "Mês passado, quando você tirou aquele dia para visitar sua tia, lembrei-me da minha primeira vez, deixando-o com um voluntário, para ter algumas horas de descanso. Atualizei nosso testamento e mudei meu seguro de vida." Ele continuou. "A casa está quitada agora." Olhei para ele confusa. "Quitada, Beto? Como isso é possível?" Um fantasma de seu antigo sorriso cruzou seu rosto. "Bombeiros cuidam uns dos outros.
O fundo beneficente da corporação. Eu não queria te contar até que estivesse feito. Não queria que você se preocupasse com a casa depois. Beto, não, interrompi, lágrimas enchendo meus olhos. Não precisamos falar sobre o depois. Ele alcançou minha mão com esforço. Precisamos, amor. Preciso saber que você ficará bem. Ele gesticulou para o envelope. Leia isto quando eu me for. Prometa que vai ler sozinha. Assenti, incapaz de falar através das lágrimas. E me prometa outra coisa, sussurrou ele. Prometa que vai reconstruir. Encontre a alegria novamente. É isso que vai me dar paz. Não consigo imaginar alegria sem você, disse honestamente. Você vai, respondeu ele com força surpreendente. Você é mais forte do que sabe, Mariana. Mais forte do que todos eles. Eu não perguntei quem ele significava. De alguma forma eu já sabia. Os 2 dias seguintes foram pacíficos, cheios de pequenos e preciosos momentos. Li para o Beto seus livros favoritos, toquei a música do nosso casamento, deitei ao lado dele contando histórias sobre nossos dias mais felizes. Seus colegas do quartel vieram em duplas para se despedir, cada um me abraçando com compaixão genuína antes de sentar ao lado da cama do Beto para compartilhar memórias ou simplesmente segurar sua mão. O Beto partiu ao nascer do sol de uma terça-feira. Em um momento ele estava lá, sua respiração trabalhosa preenchendo o quarto silencioso, e no momento seguinte ele se foi. Eu estava segurando a mão dele, contando sobre o beija-flor que acabara de pousar no nosso parapeito. Márcia, a enfermeira, chegou logo depois que liguei. Ela me ajudou a lavar o corpo dele uma última vez, um ato antigo de amor e respeito. Quando o pessoal da funerária chegou, beijei a testa dele e sussurrei, obrigada por me amar. No silêncio terrível que se seguiu, liguei para meus pais e para a Juliana. Minha mãe atendeu, com a voz controlada. Oh, Mariana, sinto muito. Seu pai e eu ajudaremos com os arranjos. Você ligou para a seguradora? Ainda não, mãe. Ele morreu há apenas 1 hora. Claro, querida, mas esses assuntos precisam de atenção imediata. Passaremos aí esta tarde. A resposta da Juliana foi similarmente focada. Estou indo para aí. Você tem as informações da apólice? Posso te ajudar a fazer as ligações. Em vez de aceitar as ofertas, liguei para o capitão do Beto, que chegou em 30 minutos. Ele sentou comigo à mesa da cozinha, me ajudou a fazer as ligações necessárias e perguntou o que o Beto queria para o funeral. Um velório com honras de bombeiro, disse eu. No memorial do Parque das Flores, onde costumávamos fazer piquenique. O capelão da corporação me ajudou a organizar tudo. Os colegas do Beto criaram uma cerimônia linda, com tradições honrando bombeiros caídos. O capacete e as botas expostos na frente, a sirene final. A capela do velório tinha cadeiras para 50 pessoas. Reservei assentos na primeira fila para meus pais e para a Juliana. Naquela noite, sozinha em nossa casa pela primeira vez, abri o envelope que o Beto havia deixado para mim. Dentro, havia uma carta e documentos adicionais. Minha querida Mariana, começava na letra cuidadosa do Beto. Se você está lendo isto, eu fui na sua frente, o que sempre foi meu maior medo, não a morte em si, mas deixar você sozinha. Mas você não ficará sozinha por muito tempo. Você tem muito amor para dar e um espírito brilhante demais para permanecer solitária. Há coisas que preciso te dizer que não pude dizer enquanto ainda estava com você. Tenho estado preocupado com seus pais e a Juliana há algum tempo. Quando fui diagnosticado, ouvi uma conversa entre sua mãe e a Juliana sobre meu seguro de vida. Uma conversa que elas não deveriam estar tendo. Encontrei a Juliana mexendo em nossos papéis financeiros um dia quando você estava cochilando, e o dinheiro que sumiu. Eu vi ela pegar o envelope da minha mesa quando achou que eu estava dormindo. Não te contei porque você precisava do apoio deles e eu esperava estar enganado. Mas com o tempo, tive certeza de que eles estavam se posicionando para se beneficiar da minha morte. É por isso que fiz mudanças para te proteger. A casa agora está totalmente paga. O seguro de vida nomeia apenas você como beneficiária, com instruções específicas que impedem qualquer pessoa de acessá-lo, exceto você. Organizei um consultor financeiro, Samuel, cujo cartão está anexo, para te ajudar a gerenciar tudo. Odeio te deixar com esse peso do conhecimento, mas precisava te proteger uma última vez.
Confie nos seus instintos sobre quem merece um lugar na sua vida daqui para frente. Você merece pessoas que te amem pelo seu coração lindo, não pelo que podem tirar de você. Todo o meu amor, para sempre, Beto. Anexados estavam extratos bancários, mostrando tentativas de acesso não autorizado às nossas contas, tentativas feitas usando o e-mail da Juliana. Havia também cópias de mensagens de texto entre minha mãe e a Juliana, discutindo o pagamento substancial do seguro e como guiar a Mariana para investimentos inteligentes que elas poderiam ajudar a gerenciar. À medida que a verdade da traição se cristalizava, também descobri o diário do Beto. Em uma entrada de apenas 2 meses antes, ele escreveu: "A Mariana não vê ainda, mas eles estão circulando como urubus. Os pais dela ligaram 3 vezes perguntando sobre meu seguro. A Juliana continua falando da casa. Eles a veem como um caixa eletrônico que poderão acessar quando eu me for. Tenho que encontrar uma maneira de proteger lá sem partir o coração dela." Naquela noite, chorei não apenas pela morte do Beto, mas pelo fardo adicional que ele carregou, sabendo que as pessoas que deveriam nos apoiar estavam planejando explorar sua morte. Na manhã seguinte, fiz café, sentei na varanda e me preparei para o funeral, para a traição final que eu agora sabia com certeza que viria. O dia do funeral do Beto chegou com um clima de outono perfeito, sol e uma brisa suave. Eu tinha passado o dia anterior em uma névoa de luto e preparação. Escolhi um vestido preto simples, que o Beto sempre gostou, os brincos de pérola que ele me deu no nosso primeiro aniversário e a aliança dele em uma corrente no meu pescoço. O diretor da funerária me buscou pontualmente. "Algum familiar vai no carro da família com a senhora?" perguntou ele gentilmente. "Não", respondi. "Eles vão nos encontrar lá. Pelo menos foi o que me disseram. Meus pais tinham ligado na noite anterior com garantias de que chegariam cedo. A Juliana tinha mandado uma mensagem simples: 'Te vejo amanhã. Seja forte.'" Chegamos ao cemitério 30 minutos antes do serviço. Bombeiros em uniformes de gala já estavam organizando o capacete, as botas e a jaqueta do Beto em uma mesa coberta com a bandeira do Brasil. O capitão Mendes se aproximou imediatamente, me envolvendo em um abraço de urso. "Estamos todos aqui por você", disse ele, a voz embargada. "O que você precisar, hoje ou qualquer dia." À medida que a hora marcada se aproximava, continuei olhando para o estacionamento, procurando pelo Mercedes prata dos meus pais ou o HB20 vermelho da Juliana. As cadeiras começaram a encher com os colegas do Beto, a equipe do hospital onde eu trabalhava e vizinhos da nossa rua. O capelão verificou o relógio e se aproximou. "Devemos esperar mais alguns minutos?" perguntou gentilmente. Assenti, pegando meu celular para verificar mensagens. Havia uma mensagem da Juliana enviada apenas 15 minutos antes. "Emergência no trabalho. Não consigo sair. Sinto muito mesmo. Te ligo à noite." Minha mãe tinha deixado um recado de voz. "Mariana, o carro do seu pai está fazendo um barulho estranho na marginal. Vamos ter que voltar. Que decepção. Chamamos um guincho, mas não chegaremos a tempo. Nos ligue quando puder. Nenhuma emergência real. Nenhum problema sério no carro. Apenas desculpas finas como papel de seda entregues no último momento possível. Podemos começar", disse ao capelão, guardando o celular na bolsa. Enquanto eu ocupava meu lugar na primeira fila, o vazio ao meu lado parecia uma presença física. 3 cadeiras vagas onde meus pais e minha melhor amiga deveriam estar. Eu podia ouvir murmúrios atrás de mim, pessoas notando e se perguntando. Os olhares de pena eram quase piores do que o abandono em si. O serviço começou com o toque cerimonial da sirene. O capitão falou sobre a bravura do Beto, seu compromisso com o serviço e sua bondade infalível. Colegas bombeiros compartilharam histórias que me fizeram rir entre as lágrimas. Tive que subir ao pequeno pódio, com pernas surpreendentemente firmes. O Beto me disse uma vez: "Comecei, minha voz mais forte do que eu esperava, que o amor não é o que você diz, é o que você faz. É estar presente, é aparecer nos momentos difíceis, não apenas nas celebrações." Olhei para o mar de uniformes, para as pessoas que tinham aparecido consistentemente durante a doença do Beto e agora em sua morte. Cada um de vocês demonstrou esse tipo de amor por nós durante o ano mais difícil de nossas vidas. Não mencionei as cadeiras vazias ao meu lado. Não precisava.
A ausência delas falava volumes. Quando a multidão diminuiu, um homem que eu não reconhecia se aproximou hesitante. Ele tinha os olhos do Beto e a mesma covinha no queixo. Mariana, sou o Jonas, irmão do Beto. Olhei em choque. O Beto tinha mencionado seu irmão afastado 1 ou 2 vezes, mas disse que não se falavam há anos devido a um conflito familiar. Sei que é estranho, continuou Jonas desajeitadamente. Não estávamos em contato, mas quando vi o obituário, tive que vir. Ele era meu irmão caçula. Lágrimas encheram meus olhos enquanto eu abraçava o estranho que carregava pedaços do Beto no rosto. Ele teria ficado tão feliz que você veio. Jonas olhou para as cadeiras vazias. Sua família não pôde vir. Eles escolheram não vir, disse simplesmente. A compreensão cruzou o rosto dele. O Beto sempre disse que você era a pessoa mais forte que ele conhecia. Agora vejo o porquê. Ao voltar para casa, subi os degraus da nossa varanda vazia, lembrando das palavras do Beto. Enquanto girava a chave na fechadura, tomei uma decisão. Essa traição não me definiria. Eu honraria o Beto sendo exatamente a pessoa que ele acreditava que eu fosse. Alguém forte o suficiente para reconstruir das cinzas. 1 semana após o funeral, eu estava separando as roupas do Beto quando a campainha tocou. Pelo olho mágico, vi a Juliana parada entre meus pais na varanda, os 3 com expressões apropriadamente sombrias. O pensamento de suas falsas condolências embrulhou meu estômago. Mas a voz do Beto parecia sussurrar no meu ouvido. Encare de frente, Mari. Tenha seu encerramento. Abri a porta sem cumprimentá-los. Querida, disse minha mãe, avançando para me abraçar. Permaneci rígida. Estávamos tão preocupados. Você não tem atendido às ligações. Entrem, disse secamente. Eles entraram na sala, meu pai carregando uma travessa coberta com papel alumínio, a Juliana segurando uma sacolinha de presente. Trouxemos jantar, disse meu pai, o empadão da sua mãe. E isso é apenas uma lembrancinha, acrescentou a Juliana, oferecendo a sacola. Não aceitei nenhum dos 2. Por que vocês estão aqui? Minha mãe pareceu surpresa. Mariana, estamos aqui para ver como você está, é claro. Tão preocupados que nenhum de vocês veio ao funeral do Beto. Um silêncio desconfortável caiu. Meu pai pigarreou. Aquilo foi lamentável. Problema no carro, como sua mãe explicou. Não, interrompi. Não me insultem com mais mentiras. A Juliana deu um passo à frente. Mari, eu realmente tive uma emergência no trabalho. Terrível o suficiente para mandar mensagem, em vez de ligar. 15 minutos antes do início, minha mãe sentou-se sem ser convidada. Querida, entendemos que você está de luto, mas não há necessidade dessa hostilidade. Estamos aqui agora para te ajudar a tomar providências e seguir em frente. Providências? Sim, meu pai interveio, olhando ao redor da sala com olhos avaliadores. Esta casa é muito grande só para você. Achamos que deve vender enquanto o mercado está bom. Você poderia voltar para casa até se reerguer. A Juliana assentiu com entusiasmo. E eu tenho pesquisado consultores financeiros para quando o seguro sair. Existem ótimas oportunidades de investimento que poderiam realmente aumentar o legado do Beto. Era o verdadeiro propósito da visita exposto. Não para me consolar, mas para se posicionarem. Quando vocês planejavam discutir o seguro comigo? Perguntei calmamente. Antes ou depois de fingirem se importar com como estou? Só queremos ajudar você a tomar boas decisões, disse Juliana, nervosa. Meu pai se inclinou para a frente. Você já deu entrada no sinistro? Essas empresas enrolam se você não ficar em cima. Na verdade, disse eu, indo até a mesa do Beto e pegando uma pasta, tenho algumas perguntas para todos vocês primeiro. Espalhei as cópias dos documentos que o Beto me deixou. Os registros bancários mostrando as tentativas da Juliana, as mensagens de texto entre ela e meus pais. Gostariam de explicar isso? A cor sumiu do rosto da Juliana. Minha mãe abriu e fechou a boca sem som. Meu pai se recuperou primeiro. Onde você conseguiu isso? Tem nos espionado? O Beto encontrou. Ele sabia o que vocês estavam fazendo. Isso é absurdo, protestou minha mãe. Aquele seu marido estava tomando decisões financeiras questionáveis. A medicação afetou o pensamento dele. O Beto estava mais lúcido no pior dia dele do que você no seu melhor, respondi, minha voz tremendo de raiva. Ele viu exatamente quem vocês eram. A Juliana começou a chorar. Mari,
Você está distorcendo tudo. Estávamos preocupados com você sendo enganada. É por isso que você pegou o dinheiro da gaveta dele? Para me proteger? Ela recuou. Eu peguei emprestado. Meu pai levantou-se abruptamente. Isso é ridículo. Viemos aqui para te ajudar e você está nos tratando como criminosos. Aquele bombeiro encheu sua cabeça de paranoia. Aquele bombeiro, disse eu, com voz mortalmente calma, era meu marido. Ele me protegeu até o último suspiro, inclusive de vocês. Tirei o documento final, o testamento atualizado e a apólice de seguro. Ele mudou tudo. A casa está quitada. O seguro nomeia apenas a mim como beneficiária, com cláusulas que impedem qualquer transferência para familiares por 5 anos. Minha mãe engasgou. Ele não pode fazer isso. Ele fez. Ele garantiu que vocês não pudessem me manipular. O que é melhor para mim é nunca mais ver nenhum de vocês. Interrompi. O Beto me deixou tudo o que preciso, incluindo a clareza para ver quem realmente me amava e quem me via como um caminho para o dinheiro. Abri a porta. Por favor, saiam da minha casa e não voltem. Qualquer comunicação futura pode ser feita através do meu advogado. Eles saíram em silêncio atordoado. Ao fechar a porta, uma sensação estranha tomou conta de mim. Não a solidão esmagadora que eu esperava, mas algo que parecia notavelmente com liberdade. Na manhã seguinte, tomei a decisão de usar o presente final do Beto para reconstruir minha vida. Comecei com pequenos passos. Voltei a trabalhar meio período na UTI. O capitão Mendes e os bombeiros continuaram presentes, cortando a grama, consertando vazamentos. O Beto nos fez prometer cuidar de você, disse Mendes. Mas honestamente, faríamos de qualquer jeito. Você é uma de nós agora. 3 meses depois, encontrei-me com Samuel, o consultor financeiro. Estabeleci uma fundação em nome do Beto para fornecer bolsas de estudo para filhos de bombeiros. Parecia certo honrar seu legado. Uma tarde, encontrei o cartão do Jonas, o irmão do Beto, com uma nota. Deveria tentar de novo algum dia. Liguei para ele. Encontramo-nos na semana seguinte. Jonas compartilhou histórias do Beto quando criança, e encontrei conforto nessas lembranças. A família dele me acolheu nos almoços de domingo, me fazendo perceber como é uma família genuína. 1 ano após a morte do Beto, recebi uma carta da Juliana. Ela admitia que a ganância e a inveja a dominaram, que tinha traído a amizade mais importante da vida dela e que passaria o resto da vida tentando ser digna de confiança novamente. Não respondi, mas também não joguei fora. Com o tempo, usei parte do seguro para comprar uma pequena chácara perto de uma represa, onde sonhávamos em nos aposentar. A casa principal, nosso lar, eu mantive. A chácara se tornou meu santuário de fim de semana. Retomei a enfermagem em tempo integral, mas mudei para cuidados paliativos, usando minha experiência para confortar famílias. 2 anos depois, sentei na nossa varanda assistindo a uma chuva de verão. A traição daqueles em quem eu mais confiava me ensinou lições dolorosas, mas necessárias, que família não é definida por sangue, mas por presença, que o amor é demonstrado através de ações. O último ato de proteção do Beto me deu a liberdade de reconstruir minha vida em meus próprios termos. A maior lição que aprendi ao perder tudo foi que eu não tinha realmente perdido o que mais importava. O amor do Beto permaneceu comigo, na força que ele me ajudou a descobrir em mim mesma. Se você já teve que reconstruir sua vida após uma traição ou perda, espero que minha história ofereça algum conforto. Família verdadeira nem sempre é aquela em que nascemos. Às vezes, são as pessoas que aparecem quando todos os outros vão embora. Os colegas que viram amigos, o irmão afastado que vira uma linha de vida. Se você chegou até aqui na minha história, adoraria ouvir sobre alguém que apareceu por você quando mais importava. Deixe um comentário abaixo. Inscreva-se no canal se quiser ouvir mais histórias de resiliência e compartilhe isso com alguém que precise ser lembrado de que é mais forte do que imagina. Lembre-se, mesmo em nossos momentos mais sombrios, nunca estamos verdadeiramente sozinhos, desde que permaneçamos abertos às conexões inesperadas que podem se tornar nossa família escolhida. Obrigada por ouvir e até a próxima.